Boa noite, pessoal. Estamos chegando 20 horas 7 minutinhos, um atrasozinho. Depois eu conto por quê. Agora eu não vou contar, não. Todo mundo já a postos aqui, já chegamos para a nossa transmissão. Ó que legal, ó. Hoje temos convidados a nossa amiga Eliane Zanetti, a dona Lucilda, a Cris. A Cris ninguém conhece, eu vou apresentar depois. E eu, Mauro Horácio. Estão todos na tela, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Como é que vocês estão? Oi, Eliane, oi, Lucilda. Vamos nós vamos começar uma nova etapa. Boa noite. Boa noite. Eliane, abaixa um pouquinho sua câmera. Vou colocar para gravar, tá? Recording in progress. Então, nós vamos começar hoje uma nova etapa de um novo projeto que estou desenvolvendo com a participação da Eliane Zanetti, né? Mas que vai ser bastante útil para vocês, para todos nós, né? Porque a gente vai entrar também na dança, nós também vamos aprender fazendo juntos, né? Porque muitas vezes é casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala um monte de coisa legal e não faz nada. Então, eu queria que a Eliane se apresentasse. Pode falar, Eliane. Bom, eu sou a Eliane Zanetti, ela já me apresentou falando meu nome, né? Eu trabalho Conheci a Cristina nos estudos de Cabala, de astrologia, e veio esse convite para participar desse momento, fazendo esse encontro dessa live, para falar sobre meditação em movimento, que é uma ideia que ela me trouxe, que eu achei maravilhosa, que na hora eu abracei. E é isso. Isso. A Eliane também vai trazer para a gente alguns cursos, né, de terapias integrativas que ela já faz, já tem bastante tempo, bastante experiência. E a ideia é que a gente faça encontros, cursos, né? E nesses encontros, esse, por exemplo, de hoje, vai ser móvel, né? A gente vai convidar a gente, nós vamos fazer bate-papo, não vai ser uma coisa tão fechada, né? Mas vocês vão entender, daqui a pouco eu vou começar a falar, né? Vocês vão entender qual que é o objetivo de tudo isso, né? Então, Mauro, posso já? Você já colocou, vou colocar para você a tela, eu vou dar uma introdução, vou colocar a tela e você coloca a gente lá na tela, tá bom? Bom, então, o que eu observo cada vez mais no meu dia a dia é uma dificuldade tremenda de me organizar e de ter disciplina. Eu acho que todo mundo passa por essa situação, né? É muito curso, é muita aula, quem é dona de casa tem as tarefas do dia a dia, tem gente que trabalha fora, tem tripla jornada, tem gente que estuda, né? Então, eu resolvi, vendo, né, essa necessidade, desenvolver um conteúdo sobre organização. Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso? Então, me veio a ideia de fazer algo interativo. E o que eu achei interessante a gente fazer? A meditação em movimento. Aliás, a meditação em movimento eu vou adotar em todos os meus cursos, claro, na medida do possível, porque tem, às vezes, a aula é teórica, né? E em tudo que eu fizer, eu vou procurar usar a meditação em movimento. E aí eu preciso que vocês, se vocês não estão com o papel e a caneta, vocês vão precisar de papel e caneta hoje, tá? Que eu vou ensinar como é que a gente vai fazer. E aí, eu conversando com o Mauro, nós temos um programa na Algarve, né? Que nós desenvolvemos juntos, né? Que é o Vida, Saúde e Bem-Estar. E nós levamos médicos,
técnicos, enfermeiros, psiquiatras, levamos podólogos, ou seja, é um tema super abrangente. Até a parte de alimentação a gente falava nesse programa. Então, eu vou juntar tudo, né? Porque na minha vida, cada vez mais as coisas estão integradas. Eu integro tudo, eu junto tudo junto e misturado, tá? Então, eu vou começar, vou fazer uma breve apresentação e hoje nós vamos fazer um trabalho juntos. E depois, a ideia é que a gente crie um planner. O que é um planner? Como se fosse um diário, né? Pode ser diário, pode ser semanal, pode ser mensal. É um cronograma, né? Uma agenda, vamos dizer assim, em relação aos temas que a gente vai usar. Cada vez mais, para mim, está sendo muito importante fazer planner, né? Eu faço no sentido de elencar tarefas, né? Mas se eu fizer diário, se eu começar a fazer diariamente, preencher algo diariamente, eu vou passar a ter uma disciplina, né? E dentro do que eu for escrever diariamente, eu vou vamos estabelecer rotinas que vão auxiliar o nosso dia a dia. Então, eu vou colocar aqui, aí eu convidei a Eliane, que a Eliane tem um trabalho também, ela gosta muito da questão da organização, da meditação. O Mauro vai sempre conversar com a gente. Se a Lucilda também quiser bater papo e falar no meio da live, não vai ter problema nenhum, tá? Então, eu vou colocar para vocês de forma didática como é que vão ser os trabalhos. Por quê? Eu não quero que isso seja uma aula. Eu quero que, quando nós nos reunirmos sobre esses assuntos, que seja uma coisa interativa. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque para ser didático, temos que usar os meios, as questões, né, que a gente já tem, né? Tá sem som. Cris? Cris? Cris, eu não estou escutando o teu som. Cris, você está sem som, a voz. Ô, Cris! Eu tirei o som. É isso! Um negocinho aqui. Enfim. Então, vamos lá. Eliane, você tem mais alguma coisa para colocar ou não? Não, vamos lá. Vamos lá e a gente vai interagindo. Tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Não está aparecendo, Cris. Está replicando a sua tela. Agora apareceu, né? Não. Agora apareceu. Agora sim. É que ele é um pouquinho lento, né? Apesar de ser um computador rápido, ainda estamos na idade da pedra com os computadores. Mas, enfim, não é um computador quântico ainda, né? Então, esse que é o problema, né? O dia que for quântico, entra na hora. Né? O meu já é quântico. Quanto custa? Mauro sendo Mauro. Né? Pessoal, Mauro, eu vou deixar. Que janelinha você quer que deixe? Não, pode deixar assim. Eu tô cortando ele aqui para ficar o maior possível. Mas eu vou colocar só um aqui, senão me atrapalha. Tá. Tá? Bom, então, vamos lá, vamos começar.
Como eu falei para vocês do programa Vida, Saúde e Bem-Estar, é um programa que a gente já tinha na rádio, fizemos muitas entrevistas. Nós vamos usar nesse novo projeto a meditação em movimento. E a meditação em movimento, ela tem várias técnicas. Eu vou escolher a meditação em movimento escrita, tá? E nós vamos nos organizar da seguinte forma: vamos ter encontros, mesas redondas, cursos, dicas e no final a gente vai fazer um plano. Então, aqui, só para quem não conhece, ou para quem já conhece e quer se lembrar, essa nossa logo é uma flor de lótus, de 3 cores, cada cor significa a vida, a saúde e o bem-estar. Microfone, deixar o microfone fechado. Não sei se ele está bem. Quem está com o microfone, pedir para fechar o microfone. Né? Tá, fechou. Então, gente, essa é a logo, tá? E a gente começou nesse programa com a palavra vida, porque a partir da vida que a gente vai pensar em saúde e bem-estar, né? E a gente tem tem um slogan que é a melhor informação para você. Então, a gente sempre trazia pessoas, né, para trazer informações para vocês práticas, de ordem prática. E hoje nós vamos falar da organização integrada e meditação em movimento. Só quero ver como é que está lá no YouTube, como é que está aparecendo, Mauro. Sim. Deixa eu entrar aqui para ver como está aparecendo lá. Só estou eu, mas eu queria que você colocasse a Eliane também, e você também. Tem como? Mauro? Tô vendo aqui, Cris. Tá. Aí, ó. Que aí eu Bom, tenho que regular ali, peraí. porque eu vou chamar a Eliane, vou chamar você para a gente Mas interagir. quando cada um falar, abre a câmera dele. Aparece, né? Tá, então vamos lá. Organização integrada e meditação em movimento. Então, essa meditação em movimento eu vou explicar para vocês o que é, né? Então, a gente começa aí. Eu não gosto daquela... Tem algumas imagens de meditação que a pessoa está sentada. Não é que eu não gosto, é que para mim não funcionaria, né? Aliás, seria um grande desafio para mim trabalhar na meditação silenciosa, né? Porque eu sou muito barulhento. Eu coloquei uma pessoa abrindo os braços, se movimentando. E o que é a meditação, né? A meditação é uma técnica que conduz a mente para um estado de relaxamento, calma e foco, né? Focalização da atenção. A gente tem 4 pilares da meditação: a respiração, a concentração, o autoconhecimento e a presença. Eu acho muito importante porque a presença é o que a gente menos está tendo nos dias de hoje, né? Nós estamos replicados para muitas pessoas através do computador, né? Através das redes sociais, mas a gente não tem presença, só tem a nossa imagem, né? E quando você medita, você vai ter a sua presença com você mesmo, né? E isso é muito bom. O autoconhecimento, a concentração, porque quando você está meditando, você tem que trazer a atenção para a meditação. E a respiração, né? Que é uma coisa que depois vamos ver se a gente acha algum especialista para falar sobre respiração. Eu coloquei, então, uma figura de calma, equilíbrio, né? E vamos lá. Então, aqui, só para vocês saberem, existem vários tipos de meditação. A meditação com atenção plena, né? É aquela meditação mais silenciosa, que você está vivendo no momento presente, né? E sem julgamento. A meditação guiada. Muitas vezes a gente faz uma meditação que alguém guia, né? A pessoa vai falando e você vai desenvolvendo as etapas do que ela vai falando, né? Uma meditação guiada muito comum é a do animal de poder, né? A gente vai falando, você entra numa floresta e aí você vai identificar o seu animal de poder. Aliás,
vou dar um spoiler aqui, eu vou fazer várias meditações guiadas de muitos animais, tá? Só de material tem 220 animais de poder. Meditação com mantra, que é aquela meditação que você ouve o mantra, né? Repete o mantra, pode até entrar em transe, né? Algumas pessoas entram em transe, porque a repetição do som, né? Pode te levar a um outro estado, né? A meditação focada, que é a meditação concentrada, ela é silenciosa e ela é focada para um objeto. Então, muitas vezes a pessoa coloca um objeto, você fica fixando o objeto, ou no seu pensamento, ou no olhar, né? E faz a meditação. E a meditação em movimento, que é conectar a mente e o corpo através de movimentos conscientes. Por quê? A gente sabe que existe uma retenção, né, de informação e mexe com todo o nosso sistema nervoso central, com o nosso cérebro, quando a gente faz alguma coisa com movimento, né? E aqui eu coloquei para vocês várias, por exemplo, uma meditação centrada, né, com um objeto, pode ser o japamala, por exemplo. Você vai usando o japamala, né? Você tem um instrumento fixo na sua mão e você vai se concentrando. O terço também pode ser. Aliás, a gente provavelmente vai dar oficinas de japamala aqui, tá, gente? Porque a Eliane, ela é especializada em japamala e ela faz o seu japamala personalizado, tá, Eliane? Um merchan aqui para você. Bom, a minha... Oi? Antes de entrar na meditação em movimento, eu vou falar um pouquinho. Tu falou ali nos outros slides ali de todas as meditações, né? Eu vou falar por mim, até como contribuição. Eu sou uma pessoa que faço meditação diariamente, certo? E eu utilizo todas essas meditações que porque às vezes tu não tá bem, tu não consegue fazer uma meditação de atenção plena. Então, tu não precisa ser uma pessoa rígida e fazer sempre a mesma. Claro que se tu te encontra numa meditação, mas tu pode ir circulando na meditação guiada, que eu também faço. Às vezes está com um dia mais agitado, a guiada é melhor. Meditação com mantra, a meditação em movimento, a meditação com japamala, né? Mas assim, ó, a coisa mais importante que eu aprendi e que eu queria passar para vocês é que os pensamentos na meditação, eles são muito presentes. O ponto da atenção concentrada é excelente para ajudar a dissipar o pensamento intruso, mas eu aprendi uma técnica e eu gostaria de dividir, que é quando eu sento para meditar e os pensamentos do dia vêm, daí tu sai, tu volta, para mim eu não consigo esvaziar a minha mente. Então eu coloco meu corpo em movimento, que eu acho que é importante, porque tu vai entrar nisso agora, né? E quando o pensamento vem, eu deixo ele ir com o movimento. Com o tempo, isso se torna tão perfeito que quando tu tá na terceira, quarto movimento, quinto movimento, a tua mente esvazia e tu entra no ápice da meditação muito rápido. Então, eu queria fazer... Por isso que quando tu falou em meditação em movimento, eu brilhei meus olhos, porque tu trouxe aquilo que eu faço, e eu, né, nunca tinha lido sobre meditação em movimento, e faz muito sentido para minha pessoa, para eu. Então, eu queria trazer essa contribuição, que tu não precisa utilizar uma meditação, tu pode navegar em todas as meditações, depende do dia, mas a minha experiência na meditação diária
mesmo fazendo a meditação com mantra, mesmo fazendo a meditação guiada, é a respiração e o Sim. movimento, Movimento. Então, tá? para essas aulas que a gente vai trabalhar, para as minhas aulas, como a gente trabalha com o online, não dá para a gente fazer muita coisa do movimento, né? Eu gostaria de... Existem, por exemplo, a yoga é uma meditação em movimento, né? O Sim, Tai Chi Chuan é é uma movimentação. uma meditação em movimento. Mas é uma coisa assim, por exemplo, quem estiver assistindo e souber ensinar respiração, ou tiver a expertise de falar sobre respiração, vai ser um tema muito importante para a gente falar, porque a respiração também, vamos dizer assim, 70% da meditação está na respiração também, né? Eu vou falar da minha experiência, né? Eu faço a respiração ou 4, respira, conta até 4 ou 8, inspira, conta até 4 ou 8 e segura. 4, segura 8. Cada um utiliza, né? A minha técnica de fazer é essa. Quando eu estou muito cansada. Então, tem várias técnicas de respiração, né? Depois a gente pode até deixar no grupo. Eu acho que é legal vídeos, alguém vir algum vídeo ou alguém que queira falar sobre isso. Então, gente, a meditação em movimento, ela vai unir a calma com a energia do movimento, criando uma mistura de bem-estar, uma harmonia, né? E um bem-estar, uma harmonia entre a mente e o corpo. Então, por exemplo, os judeus, eles quando rezam, eles balançam, né? Que é o que a Eliane falou. Ela faz um movimento em pé e balança. Aqui eu coloquei uma foto do Tai Chi Chuan, que é pura meditação em movimento, né? E aqui ela é uma prática antiga, meditação, e ela tem o objetivo dela trazer questões benéficas, né, para a nossa concentração. E a meditação em movimento, ela tem um objetivo que é trazer flexibilidade e equilíbrio. E também o pensamento, você trabalhar a forma do pensar, né? Porque ela vai, muitas vezes, eu vou fazer o movimento sem pensar, mas no caso da meditação escrita, eu vou ter que pensar. Tá? Eu vou estar movimentando o quê? O cérebro, né? Então, aqui eu coloquei algumas posições de yoga, né? Que também é uma meditação em movimento. E a movimentação em movimento, você vai ter movimentos físicos e atenção plena com a respiração consciente. A minha amiga a Sheila, ela, quando faz as meditações do grupo dela, ela tem um grupo de meditação, ela faz a guiada e ela, muitas vezes, faz a respiração consciente, até para as atividades dela que ela trabalha, né, com a medicina integrativa, né, as práticas integrativas, ela usa a respiração consciente. É uma técnica também de meditação, de respiração. E ao contrário da meditação sentada, o foco, que é normalmente interno, a meditação em movimento envolve a consciência do corpo, do espaço e a relação entre o corpo e o ambiente, né? Ou então a relação entre o corpo e a mente, né? Também, porque na meditação escrita a gente vai trabalhar bastante a organização mental. Então, a escrita meditativa ou escrita em movimento é outro nome que a gente dá para meditação em movimento pela escrita. Ela vai unir o mindfulness, quer dizer, toda a questão da mente, né? E a escrita. E utiliza a escrita como uma forma de meditação para explorar pensamentos e sentimentos de forma livre, sem julgamento, promovendo autoconhecimento, organização mental e redução de estresse. Eu trabalho na área de mágica há muitos anos, existe uma meditação em movimento pela escrita, que é
aquela forma que você faz, às vezes, para desenvolver um nome de marca, trazer ideias, o grupo não está sem ideia, que é o brainstorm. Ai, meu Deus do céu. Brainstorm, né? Brain de cérebro, storm de tempestade. Então, a tempestade de ideias. Então, é uma meditação em movimento. Então, como que é a técnica? A técnica envolve escrever de forma contínua, deixando as ideias fluírem no papel e não ter julgamento. A ideia que vier, você vai escrever. E, a partir disso, você vai escrevendo de forma fluida, né? E automaticamente você vai organizando seus pensamentos, né? E vai fazendo uma reflexão também, às vezes uma autorreflexão. E isso traz para você uma clareza mental muito grande, né? E você acaba se alinhando também, mente e corpo, né? Interiormente. Então, gente, para meditação em movimento, eu preciso ter um papel e uma caneta, só isso. Tá? Trabalhar um pouco uma introdução da respiração, o tema, e deixar um tempo, né? Também não dá para ficar muito tempo, tem que ser um tempo relativamente para você extravasar suas ideias, enfim, né? Bom, aí, por que eu gostei dessa meditação pela escrita? Porque eu vi um vídeo dizendo, né, que os jovens de hoje eles não conseguem escrever mais. Nós temos aí várias deficiências por conta da escrita à mão, né? E quando a gente usa a escrita, a gente vê que nós vamos desenvolver habilidades motoras, a escrita manual aprimora a coordenação motora fina. Foco mental, você escrever à mão exige mais concentração do que digitar. E a gente vive na era da digitação, né? Então, raramente você pega um papel e uma caneta para escrever. Eu tenho por hábito escrever. Tenho caderno ainda, né? Mas as pessoas atualmente não. Os jovens, então, eles ainda digitam siglas, né? Fim de semana FDS, né? Então, o que é FDS? É fim de semana. E aí você tem um melhor envolvimento cognitivo. Outra coisa, se eu comparar a digitação com a escrita manual, eu vou ter muito mais desenvolvimento cognitivo e motor, eu vou ter muito mais benefício, tá? E aí, eu tirei 2 exemplos interessantes. Por exemplo, quando você escreve bilhetinhos para sua mãe, para o seu pai, né? Você tem uma conexão. Mas quando você manda uma mensagem, aquela mensagem é tão automática pelo celular que é informação, não é conexão. Quando você escreve um bilhetinho, você deixa um bilhetinho, né? Os apaixonados deixam, às vezes, o bilhetinho na parede, no espelho, né? Eu te amo, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida. Isso vai causar uma conexão. Então, a incapacidade de deixar bilhetes manuscritos para entes queridos pode causar um sentimento de desconexão. Outra coisa, o cartão de Natal, o cartão que você coloca quando você manda um presente, né? Agora é tudo informática, né? Tudo já vem pronto, você só assina, né? E aí, falando de assinatura, a gente, quando faz a nossa assinatura do nosso próprio nome, a gente pertence. O nosso nome, a nossa identidade, né? Ela está muito conectada ao nosso nome e está conectada à nossa assinatura, né? Existem, inclusive, alguns clubes fechados, ou mesmo a maçonaria, que tem códigos na assinatura. Então, conforme a assinatura é feita, uma pessoa vai reconhecer a outra, né? E você pode mandar informação. Então, a assinatura do próprio nome é um símbolo de dignidade e identidade. A perda dessa habilidade pode gerar, e está gerando, uma geração órfã
de sua própria história escrita, né? A gente tem na história a história oral, que é passada de uma pessoa para outra pessoa, né? Que também é muito importante. E a gente tem história escrita, a gente sabe o que aconteceu no mundo ao longo desses anos, né? Desde que o mundo é mundo, pela escrita, né? Existe uma evolução da escrita e dos símbolos. Aliás, provavelmente eu vou dar um curso de símbolos. Então, aqui, olha, dificuldade de expressão. A incapacidade de se expressar de forma escrita pode levar a frustrações. Então, é muito comum quem já deu aula para criança perceber que a criança não sabe, não foi alfabetizada, não sabe escrever, e ela não sabe se expressar, ela fica muito frustrada, ela fica muito triste, né? A perda de conexão pessoal, que eu já falei, do bilhetinho, de escrever, mandar carta, né? Ninguém mais manda carta, né? Tem até um filme muito legal com a Fernanda Montenegro, que ela escrevia cartas para as pessoas que eram analfabetas, né? Para os seus parentes, né? E a gente tem aqui, ó, a complexidade, a comunicação tradicional, a gente pensa mais para escrever. E na digital, a gente escreve muito rápido, né? A gente abrevia muito, pula a palavra, pula conectivo, pula vírgula, né? Nem acento. E na comunicação tradicional, a gente tem uma alta profundidade de conteúdo e na digital é superficial. Os meios de comunicação, papel, livros, cartas, e a gente tem na digital as mensagens instantâneas. E são instantâneas mesmo, porque dali a gente apaga. Agora, o livro não dá para apagar, só se você rasgar ou queimar. E a interação, né, da comunicação tradicional, ela dá uma sensação do face a face, né? Discussões profundas, né? Então, vários autores e filósofos, né, faziam tratados escritos, né, com discussões profundas. Claro que a gente não pode negar que os meios digitais vieram para facilitar, mas a gente está num nível exagerado. E na digital a gente vai ter interações rápidas e superficiais. E aqui eu falei também, ó, da identidade da assinatura, né, que é comprometida, porque a assinatura representa você, né? A sua identidade como pessoa, né? Aí aqui uma outra coisa que eu achei interessante, que é a habilidade motora. A escrita manual, além dela desenvolver a habilidade motora, ela desenvolve conexões no nosso cérebro, né? Porque você está fazendo um movimento com a mão, né? E na digitação é menos desenvolvimento motor. Às vezes você tecla com um dedo só, né? Quem que tecla com um dedo só? Né? Você nem usa os 5 dedos. Eu lembro que, na minha época, tinha aula de datilografia. Mauro, você teve aula de datilografia, Mauro? Mauro? Não tive, não. Não tive. Eu tinha diploma de datilografia, gente, 1975, que absurdo. Né? ASDFG, é o exercício para você usar todos os dedos, né? O foco mental, então, quando você escreve, você tem mais concentração, porque você quer errar menos. E na digitação está tudo bem, errou, tem o corretor automático, tem o delete, né? A conexão... Oi, pode Vamos falar. perguntar para a Denise e para a Daniela se elas tinham aula de datilografia também. Então, Denise, Daniela, vocês tiveram aula de datilografia? Tinham diploma de datilografia? Tinha sim, eu fiz em Canoas pela CISPRO. Né? Por isso que eu falei dele. E até eu estava comentando que aqui meu namorado perguntou se eu batia rápido, né? Eu disse sim, né? Que no nosso tempo os professores faziam a gente treinar sem olhar, não era assim, Maria? Sem olhar. A gente não podia olhar. E máquina elétrica era para rico. Era aquela máquina manual que se tivesse unha, machucava a unha toda. Porque Exatamente. horrível, né? Quando surgiu a máquina manual, a máquina elétrica, foi uma beleza, né? Mas aí também você errava, porque você tinha que... Eu ganhei uma de Natal. Ganhou uma de Natal? Elétrica. Vou contar.
Eu vou contar uma historinha para vocês. Uma Olivete. Eu tinha uma Olivete. Olivete. Nossa, Eu tinha uma Olivete. o meu irmão trabalhou na Olivete. Eu vou contar uma história para vocês. Eu dava aula de informática para chão de fábrica. Então, ensinar a mexer no computador, digitação, o Windows, né? E eu tive a sorte de trabalhar dentro da 3M, aqui em Ribeirão, que é uma super empresa, né? E eu trabalhei com o pessoal da manutenção. E um dos meus alunos, o apelido dele era Boi. E eles consertavam aquelas máquinas enormes da 3M. A mão do Boi, gente, imagina uma mão grande. Era um cara bem grande e uma mão zona, né? E estava acostumado a pegar aquelas máquinas, né? Grande de fábrica. E aí, o dia que ele foi ter aula comigo de digitação, né, no computador, a primeira coisa que ele apertou, a tecla pulou, ele quebrou meu teclado, porque ele não tinha A destreza. a destreza e a força de usar uma coisa mais delicada, né? Então, percebam que isso tudo mexe com o nosso cérebro, né? A conexão cerebral, né? Quanto menos escrever, menos usar o movimento, menos conexão você vai ter. E a experiência cognitiva, né? A escrita manual vai permitir a meditação em movimento, e a digitação, a interação vai ser mais superficial. Já que E vocês aqui, já que vocês foram pro tempo do onça, só para quem tá Vai nos lá, assistindo aí, acordar para o mundo, quando você ia fazer prestar um concurso ou passar numa empresa, fazer os testes, tinha lá datilografia, e se você não fosse rápido, tantas palavras por minuto, né, você já era desclassificado ali. Então você tinha que fazer, tinha a pessoa lá contando. Certo? Se você não passasse ali, já estava eliminado. Não conseguia concurso escrever. para o Banco do Brasil, né? E as dos, né? mocinhas, as moçoilas, né? As mocinhas bonitinhas, elas faziam concurso para professor, né? Ou para ser escriturário, enfim. Bom, aí mais uma coisa que eu queria falar antes da gente entrar para a gente poder debater, né? Que é o aspecto da comunicação humana e a comunicação mediada por algoritmo. Hoje, nós somos guiados por algoritmo. A gente acorda com alguém direcionando a nossa comunicação, a gente vai dormir com alguém direcionando a nossa comunicação. O computador, ele começa a observar padrões no que você procura e ele vai te jogando coisas. Às vezes é bom porque ele vai jogar coisas do seu interesse, mas às vezes ele vai jogar coisas que não são do seu interesse. Né? Ele te limita, Então, né? O pensamento limita. seu não viaja mais. Não viaja mais, exato. Então, o aspecto, né, na comunicação humana, a autenticidade é alta, porque você está escrevendo, e na comunicação do algoritmo, você é controlado. Né? A reflexão. A comunicação humana, ela promove reflexão e escolha, e a comunicação digital, ela é rápida e superficial, mediada por algoritmos. Né? A conexão emocional é profunda na comunicação humana, e na comunicação dos algoritmos é superficial. O controle, eu consigo controlar a minha comunicação, né? Quando eu escrevo, quando eu faço as escolhas. Já na comunicação mediada por algoritmo, não. O algoritmo que te leva a escolher. E a interação direta e pessoal, e na comunicação por algoritmo indireta e mediada. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém, pode abrir o microfone, alguém já pensou em algum assunto, quando abre o computador, aparece esse assunto para vocês? Sim. Sim? Vocês acham que isso é o quê? É mágica? algoritmo. É Estão algoritmo. escutando. É frequência. É a frequência, exato. Agora, imagina daqui, já deve, tá? Né? A gente não sabe até quanto nós somos controlados, né? Só para vocês terem uma ideia, ontem eu ouvi que o TikTok
nos Estados Unidos, Eu gosto de todo carro chinês nos Estados Unidos tem um dispositivo de gravação, ele grava toda a cena que está acontecendo fora, e nós estamos em 2025. Em 2028, a ideia é não ter mais carros chineses na América, por conta dessa conspiração, dessa investigação, digamos assim, né? O TikTok é um espião, tá? Da China. E agora sim a gente vai falar sobre o que eu coloquei lá na live, né? Que é a organização integrada. Então, partindo da meditação em movimento, eu quero discutir vários temas. E um tema que me chama muita atenção hoje é a organização. É falta de tempo, é falta de disciplina, é falta da gente... a procrastinação. Às vezes a gente começa a fazer... Tem muita gente que tem TDAH, tem gente mais velha, então as pessoas estão descobrindo que tem TDAH agora, depois de muitos anos, né? Até velhos, né? E a gente se dispersa. Então, a disciplina é algo que é importante para a gente, tá? Então, o que é disciplina? É capacidade de controlar o comportamento para atingir objetivos, obediência a regras e normas de um grupo, disciplina, aí tem o sinônimo que é a matéria da faculdade, né? E disciplinar seria organizar, orientar, deixar a pessoa dentro do sistema, do padrão. Em suma, pode ser um conjunto de regras, um hábito ou de autocontrole, né? E a gente tem, quando a gente fala de disciplina, por que eu coloquei disciplina? Porque para você se organizar, um dos itens principais é a disciplina. A gente podemos começar por ela, mas tem outras formas e outras questões para a organização. E aí eu comecei a pensar que existe uma organização integrada. Aliás, o integrado, para que vocês saibam, eu já uso faz mais de 15 anos, né? Tudo que é meu, minhas marcas, todas têm integrado. Até o Mauro falou assim, mas tudo é integrado? Até a Algarve é integrada, né? Comunicação integrada. Por quê? Tudo, uma coisa depende da outra, né? As pessoas cada vez mais estão se conectando, se entrelaçando. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas áreas que eu quero estudar nesses bate-papos, que é a organização física, ambiental, mental, emocional, espiritual, educacional, organização financeira. Muitos de nós não sabemos organizar financeiramente o nosso dia a dia, o nosso mês. As relações interpessoais precisam ter organização, né? A familiar, e a organização do tempo, que eu acho que é o mais significativo hoje. Hoje o tempo está muito rápido. Eu sinto, por exemplo, começa segunda-feira, já veio, nossa, já acabou a semana, né? Porque é muita atividade, é muita coisa, é muito gatilho, toda hora você tem informação, né? Se você ficar o dia inteiro online, você vai receber informação de um segundo, né? Então, eu quis colocar isso para a gente poder discutir e para a gente chegar a questões práticas. Por isso que no final, né, de todo esse trabalho, a ideia é a gente fazer planner, ou seja, planejar várias coisas juntos, usando a meditação ativa, usando a meditação em movimento. Tá? E aqui eu coloquei, né, uma pessoa se organizando. Quem de vocês já se viu numa situação dessa? Tem uma pilha de papel em cima do escritório, aí você tem que fazer o relatório, a impressora imprimiu tudo errado, tudo fora de ordem, aí você tem que sentar no chão e organizar, né? Colocar os papéis. Alguém já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Você estava falando aqui, nós não estávamos lendo aqui o chat. A Daniele estava falando também que ela fez do colégio, escola especializada, ela fez datilografia. Certo? A
evolução do ser, ela falou que ela é mais velha e que as máquinas ainda não tinham máquina elétrica. Nossa Senhora! Tá É a vendo? Sheila. É muito engraçado isso, né? E tá dizendo aqui também, É. estão lendo a nossa mente. Estão lendo, claro, com certeza. Vocês têm dúvida ainda? Então, eu queria saber, alguém já se viu numa situação dessa, de ter que tirar tudo do lugar, jogar no chão, jogar em cima da cama para poder organizar? Eu, várias vezes. Né? Tem hora que meu controle de organização mental, eu fico doida. Né? E aqui, não sei se vocês viram, também tem o relógio, né? Que também é um fator que ou nos auxilia ou nos atrapalha, né? Porque você fica a sua vida toda em torno do horário, dos horários, do relógio, né? E existem vários tempos, você tem o tempo do relógio, e você tem o seu tempo mental, o seu tempo espiritual, o seu tempo do corpo. Por exemplo, 3 horas da manhã é o horário do fígado, né? Então, pela MTC, Medicina Tradicional Chinesa, cada órgão tem um horário, né? Então, você tem vários horários e você tem que trabalhar no cronológico, naquela coisa, naquela linha, né, que dão para você, que você tem que seguir, né? Dias, semanas, meses, anos, né? E quem, às vezes, tem um relógio biológico, né? Então, por exemplo, eu não consigo dormir à noite, mas durante o dia eu tenho sono. Então, às vezes eu inverto, às vezes eu faço meio termo, mas muita gente já deixou de trabalhar durante o dia para trabalhar à noite, porque rende muito mais à noite, né? Aí vai buscar uma alternativa. E aqui, gente, eu coloquei a figurinha do rapaz aqui, fazendo listas, né? Ticando, adoro ticar, adoro rabiscar quando eu cumpro. E aqui a primeira reflexão de hoje. Quem está com papel e caneta na mão já começa a anotar. Disciplina produz o hábito leva consistência e a consistência constrói o progresso. Então, é o que a Eliane falou, todo dia ela medita, ela gerou a disciplina do horário da meditação, ou da meditação dela, já levou a Eliane a ter um hábito. Esse hábito já está dando consistência. O que é isso? Ela já está tendo resultados práticos na vida dela, porque a meditação já está ajudando no dia a dia dela. Tem uma outra pessoa também que faz meditação todo dia, no mesmo horário, que é a Regina Stein. Ela mora em Miami, e às vezes ela fala, não vou poder entrar porque eu vou fazer meditação. Né? E aqui, gente, eu coloquei algumas coisas importantes da disciplina. Né? Quais são os benefícios para a sua vida da disciplina? A saúde mental. Você vai melhorar muito a sua saúde mental. Ela vai estar muito melhor e mais controlada. E dizem, né, que conforme você vai se disciplinando, a sua mente vai ficando mais leve, né? A melhoria nos relamentos interpessoais. Por quê? Porque você acaba tendo hábitos e começa a ter... Você vai mudando seus valores, então você não interfere tanto na vida do outro, você procura... gente, eu sei que de vez em quando eu mando mensagem para vocês 3 horas da manhã, tá? Tem gente que vocês podem me excluir, porque eu não tenho muita disciplina para mandar mensagem. Então, às vezes eu posso estar criando um problema com alguém aí, né? Meu relacionamento pessoal pode estar em perigo. Mas quando você tem disciplina, você melhora a relação com as pessoas, né? Aumento da felicidade e realizações. Por quê? Porque você especifica o que você quer, você tem disciplina e você conquista. Então, você fica feliz, porque você conquistou. Conseguir executar projetos de longo prazo. Olha, a coisa mais difícil que existe, inclusive na administração de empresas, é você fazer planejamentos em longo prazo. Hoje, antigamente, as empresas faziam a cada 10 anos. Hoje, depois passou para 5 anos, depois passou para 3 anos.
agora é anual, às vezes é semestral. Por quê? O mundo está muito rápido. E, por exemplo, se eu quero comprar minha casa própria, eu não vou conseguir de hoje para amanhã. Eu tenho que fazer o planejamento a longo prazo, né? E aumento da sua resiliência, né? Você fica mais resiliente, você tem mais paciência, você aceita mais os nãos, né? Por quê? Porque você sabe que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então você também vai com você mesmo, você vai se cobrando menos, né? Porque você quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não tem disciplina, e aí é complicado. Bom, e agora nós vamos fazer juntos, tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje, para a gente fazer a nossa meditação em movimento. Todo mundo pega um papel e uma caneta, né? E nós vamos fazer um planner da nossa organização a partir do horário que a gente acorda, tá? Eu vou falar 3 organizações aqui que eu preparei, né? E a gente vai fazer as outras. Se não dá para fazer todas, eu vou mandar para vocês o formulário e vocês façam sozinhos, tá? Então, aqui, ó, na minha organização mental, às 6 horas da manhã, eu coloquei horário, gente, mas depende muito do horário que você acorda, né? Aqui eu coloquei entre um e outro, uma organização e outra, eu coloquei 30 minutos, mas pode ser menos, ou pode ser mais. Então, vamos lá. Para o meu mental, eu vou... Cris, olha o... Oi? Você fechou o volume aí. Hello? A Cris deu uma travadinha. Tem som? Aí, agora voltou. Nossa, você me deu um susto, deu um pulo aqui, mal. Eu falei, será que aconteceu? Será que está pegando fogo, alguma coisa? Então, voltando ao raciocínio, gente. Quando a gente acorda, a gente tem que acordar, se esticar, tem que voltar à sua presença, ter consciência do seu corpo, tá? O Heitor mesmo fala aqui no curso de reencarnação que a gente morre todo dia, né? Reencarna todo dia. É possível isso. Abre as cortinas, abre a janela. Já aconteceu Cris, tá vocês picotando. estarem dormindo. E internet brasileira movida a lenha. Quando falta lenha, ela para. O que vocês não entenderam? Aí você tava aí no Abra as Cortinas. Tá, então vou repetir. Abre a cortina ou porque você tem que ter mudar o seu mental do claro para o escuro, né? Do escuro para o claro, né? Do silêncio para o barulho. Beber um copo de água, nem todo mundo bebe. Então, a água também traz a questão do seu organismo. Mentalmente, eu acordo todo dia com sede. Então, quando eu bebo água, eu volto, né? Parece que eu estava morrendo, aí eu volto, renasço. Respiração, né? Fazer uma respiração, às vezes, falando, eu vou ter sucesso, muito obrigada, agradecer, ser grato. Hoje vai ser um bom dia, hoje eu não vou ter dor de cabeça, hoje minha pressão vai estar boa, hoje o meu cliente não vai atrasar, o meu cliente vai me pagar, né? Ter pensamentos positivos. O físico. Aí vamos imaginar 6h30, meia hora depois, toma um banho refrescante, cuida da pele, se não dá tempo de tomar um banho, né? Toma um banho de charco, né? Alguém já tomou banho de charco? No frio é ótimo. Né? Ou lava as partes e cuida da Aqui pele. no sul é maravilhoso. Ah, é. É mesmo, né? Para quem
moro aqui em Ribeirão, tem 32 graus, aplique protetor solar, um hidratante, cuida da sua pele, faça o seu skincare. Agora virou moda skincare, né? Aí você faz um pouquinho de alongamento. Eu não faço alongamento nenhum, eu pulo da cama, depois com dor o dia inteiro. Visto uma roupa que te faça poderoso, que te traga bem-estar, né? Tem muita gente que trabalha a questão das cores, né? Então, hoje eu tenho uma entrevista, então eu tenho que potencializar o meu chakra laríngeo. Então, eu vou ter que usar a cor do chakra laríngeo, que é o azul, né? Então, hoje eu não quero ter dor de estômago, então eu vou potencializar o amarelo, né? Enfim. E a questão espiritual, prepare água morna com limão. Eu coloquei, mas não sei para que espiritualmente. Se alguém puder me explicar, eu pesquisei e o que a água com limão tem a ver com o espiritual. Sheila, se souber, fala. Escreva 3 coisas pelas quais você é grata, então... Maria, Oi, fala. eu tomo água com limão todo dia, ele é antioxidante. Na verdade, é mais para o corpo, pro corpo até do que o espírito, mas tem questões espirituais, ela é mais para o corpo. Eu também uso para isso, para limpar as paredes do meu intestino, do meu... Mas provavelmente deve ter, essa antioxidante deve limpar também o espírito, né? Não sei. Não sei, eu estou usando para rosácea. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato, ou não precisa ser 3, né? Agradece, pelo menos, por estar vivo, né? Medite ou respire profundamente, a gente também está, quando a gente acorda também, e defina uma afirmação poderosa para o dia. Agora, gente, eu queria que a gente conseguisse fazer juntos. Eu vou tirar da tela, tá? Então, vocês vão... peguem o papel e a caneta. Então, vocês vão, nessa manhã que vocês acordaram, vocês vão colocar 2, 3, 4 coisas que vocês fariam para organizar o seu emocional. Depois, para organizar o seu educacional. Depois, o financeiro. Por exemplo, no caso do financeiro, a minha organização do financeiro é todo dia olhar meu saldo. Olhar as minhas contas a pagar e as minhas contas a receber. Tá? Então, vamos fazer do emocional agora. Eu vou sair do PowerPoint, tá? E aí eu queria que a gente tentasse fazer juntos. Vamos lá? O que você faria de manhã para organizar o seu emocional? Ou que horas que você começa a organizar o seu emocional? Estaria errado dizer que o emocional você começa a organizar na hora que você vai dormir? Não, está perfeito. Por que não? Porque eu tenho Porque se você se organizar na hora de dormir, você já tem o seu dia, se você planejar o seu dia, né? Então, o seu emocional também fica bom, né? Por exemplo, eu moro com os meus pais são idosos. Às vezes tem dia pela manhã que eu não consigo organizar o meu emocional. Por quê? Porque às vezes minha mãe acorda com dor, meu pai acorda com dor, né? Acontece já move o estresse, né? Hã? Já Oi? move o estresse da manhã. Já acordo preocupada, né? Então eu tenho que às vezes me centrar e falar calma, né? Então o que você faria? Vai anotando aí, vai anotando no papel que a gente já está fazendo a meditação. Eu estou anotando aqui também. Uma coisa que é legal é a gente seguir o gatinho. O gatinho, toda vez que ele acorda, ele se estica todo, se esparrama todo do corpo. Você vê que a musculatura dele vai se acertando, né? Então, os animais, eles são muito inteligentes, né? O corpo dos animais são muito inteligentes. Os animais são inteligentes e o corpo é muito inteligente do animal, né? Bom, alguém se habilita a falar o que faria para organizar o seu emocional? Eu posso falar? Claro! Opa! O que eu faço
né, diariamente para o meu emocional. É sentar na minha sacada, tomar o meu café contemplando, né? Então, eu gosto muito disso, né? Manter, como se é uma paz. Eu não sei explicar. Quando eu contemplo, né, um carro que passa, um passarinho que passa ali em cima, uma nuvem. Pelo que eu vi da Denise aí agora mesmo, o café da manhã dela já vai com a cuia quentinha lá para a varanda, não é isso? Também. Bom, Café, chimarrão, é maravilhoso. Tu sabe que isso me ajuda muito. E aí, porque eu não quero pensar no que eu vou fazer uma hora depois. É como se esvaziasse a minha mente e deixasse naquela contemplação, naquela paz, viver aquela tranquilidade, sem ter aquele peso do horário, que tem que correr, tomar banho para ir para o trabalho, né? Então, aqui eu pego movimento para ir trabalhar. Então, eu não quero focar, mas eu tenho que sair uma hora mais cedo para não pegar movimento no trânsito. Então, eu faço isso, a minha manhã, porque eu sou muito agitada, né? Então, o emocional... Muito agitada, eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O emocional, então é legal que você falou, você não pensa em nada, para você ter aquele momento seu, a sua presença, para depois você começar o seu dia. Alguém mais? Sim. Eu vou falar. Pode falar, Luciana. Quem vai falar? Eu faço assim, eu bebo, logicamente, quando eu acordo, né? Que às vezes eu acordo de madrugada, eu sempre bebo um golinho d'água, não é muita água, não. Aí depois, quando, assim, agora é a hora de eu começar. Aí o que eu faço? Eu bebo água, mas eu faço primeiro o alongamento, alongo, né? As pernas, os braços. E depois eu faço as minhas orações, aí depois das orações para a família, para a minha pessoa, para o planeta, para tudo. Aí eu levanto, aí que eu vou tomar meu café, né? Primeiro aí o café, antes do café eu faço assim, eu como uma banana com aveia e canela. Aí depois que eu vou tomar meu café com leite e comer meu pãozinho, assim que eu faço. E assim, por exemplo, para marcar alguma coisa, alguma consulta, eu gosto de marcar mais tarde, que antes eu gosto de fazer esse ritual. Então, assim, para a gente sentir melhor, né? Mais assim, confiante, mais segura. Então, nesse momento que nós estamos passando. Emocionalmente, o ritual é muito importante mesmo, né? A oração é muito importante. É, né? Que eu me sinto forte, né? Fazendo isso. Eu falei, não, tenho que fazer, não posso deixar. Mauro, dá uma olhada no chat. Bom, acho que a gente vai criando nossos rituais, né? Eu não tenho cortina para abrir, eu falei da cortina, mas assim, eu acordo, eu tenho que, não é que eu me estique, mas eu tenho que trocar minha posição e ficar de barriga para cima, respirar 3 vezes fundo. Tomo daí, levanto, sento na cama, bebo água, não muito, faço 3 golinhos também, respiro fundo, sento. Só que eu tenho uma técnica que eu aprendi agora há pouco, não é muito, faz um pouco tempo que eu tenho aplicado, e essa técnica tem me deixado muito tranquila. Muito, muito tranquila, que é esticar as pernas, olhar para os meus pés e conversar com eles. Ai, que legal! Muito legal! Essa técnica que tem me dado força e tem me mudado internamente. Eu estico, uso as 2 pernas, estico e digo para eles, Deus, né, me leva onde eu preciso ir, porque tu tem a direção e sabe o melhor dos meus passos do que eu. Se eu estiver caminhando em algum lugar que não me pertence, me desvio o caminho. Então, eu converso com meus pés para ele me levar, para ele me trazer, e peço que Deus me abençoe a minha estrada, o meu caminho,
Só que isso faz uns 15, 18 dias que eu tenho feito isso, que eu vi. Só que assim, ó, fez total diferença na minha vida agora. Me senti mais com coragem, mais no meu dia, mais centrada, mais organizada. Não tem nem como explicar. E eu me sinto mais calma. E eu tô tomando decisões pautadas em cima dos meus pés. Então, você traz os seus pés para sua cabeça, né? Você conversa com os seus pés, então os seus pés vão te guiar. Isso é uma metáfora, né? A outra também é o aqui e agora, né? Que é os pés, a nossa raiz, é o aqui e agora. Anotando, né? Vocês estão escrevendo isso. Eu já escrevi, ó. É para escrever. Eu já escrevi, ó. Isso, então assim, ó, quando a gente está no aqui e agora, que é o que a Eliane está fazendo, o que ela quer? Né? Ela quer estar no aqui e agora, então os pés são a nossa raiz, é a nossa base. Sim, é por isso mesmo. É para isso mesmo. Exatamente, inclusive, né? A gente está viver o hoje. Sim, inclusive a primeira vez que eu fiz isso, eu usei uma técnica de meditação anterior da noite, né? Eu trouxe para de manhã para ancorar isso na minha vida. Eu trouxe a luz vindo de cima, adentrando as camadas de Gaia, entrando no núcleo da Terra, trazendo a força da Terra, passando pelos meus pés e se unindo até meu coração. Eu ancorei os meus pés e pedi que não esquecesse diariamente de fazer. Eu trouxe essa firmeza a meditação ancorada, né? Dessa que eu ancorei, que é uma técnica de PNL, entendeu? Mauro. Oi. Você tem alguma coisa para falar? Não, a Sheila que falou aqui que ela também de manhã, ela toma o limão, igual o nosso amigo, e é ótimo para o estômago. Eu tomo para isso, para o estômago, para o intestino. Aí, ó, tá vendo? Então, aí que tá, gente. A gente já viu assim, a forma de organizar físico, a forma de organizar o mental, a forma de organizar... que mais que a gente viu? Deixa eu ver aqui. É a que ninguém quer ver, a do financeiro. Se eu fizer então o que você faz, financeiro agora? se eu fizer o que você faz de manhã, que é olhar o saldo bancário, aí eu nem levanto da cama. Fico lá. Esqueço. Quero saber de saldo bancário, não. Mauro, eu também não. Então. E quando eu acordo de manhã, quando eu vou me despreguiçar, né? E eu tenho aqui um quadro que eu fiz, que eu digo assim, ó, eu nasci para ser feliz. E falo alto, antes de sair da cama. Tu imagina se eu vou botar o saldo? Como é que eu vou sair dessa cama? Gente, que legal. Mas assim, eu infelizmente eu olho. Não. Né? Não. Financeiro, alguém mais? Vocês estão anotando? É para anotar, meditação em movimento. Por falar em meditação em movimento financeiro, corram e transforme dinheiro em dólar aí, hein? Não esquece, não. Mauro, menos. Você está fazendo um encontro tão gostoso, você nem com essa notícia. Você quer falar de financeiro, pô? Lucilda, o que você faz com a sua organização financeira? Financeiro? Peraí, eu estava pensando aqui, o que eu faço? Meu Deus, agora eu também estou esquecidinha. Aí hoje eu vi um áudio dizendo para comer fígado, né, bife de fígado, 250, né, gramas, 2 vezes na semana, para não esquecer, não ter esquecimento, que não precisa de vitamina B12, que não precisa disso, que não precisa daquilo. Ai, meu Deus. Né? Bom, obrigada pela dica, eu vou botar na minha organização. Então, será que faço meditações, não olho nada de finanças. Tá vendo? Aí eu coloco para vocês, olha o que a gente chegou à conclusão, né? Que o financeiro
não é um bom momento a gente logo cedo Não organizar o acrescenta financeiro, nada. né? Não vai acrescentar nada. E só que a gente tem que lembrar da disciplina, gente. A gente tem que ter disciplina com o financeiro. Em algum momento você tem que olhar, mesmo que você olhe, o seu saldo está negativo, né? Tem que pensar no financeiro, como que eu vou desenvolver, até para a gente sair daquele buraco e achar alternativas, né? Então, eu sei que o brasileiro, a gente que é trabalhador, a gente quer olhar o financeiro, né? Mas a gente tem que ter o hábito da disciplina até para a questão da prosperidade, né? Olhar aquilo que está negativo e falar, não, quais são, ele falou hoje, quais são as possibilidades que eu tenho de ganhar dinheiro, né? Mudar virar a chave. Ele quer falar? É mudar a mentalidade, né? A gente sair da fase da criança, onde a gente espera que as coisas venham, né? E sair para ser uma fase adulta, fazer dinheiro, não ganhar dinheiro. Eu passei um monte da minha vida dizendo, eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar. Eu sempre trabalhei, né? Mas preciso ganhar dinheiro. Não, eu preciso fazer. Trabalhar não significa ganhar dinheiro, né, gente? Ninguém ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança, porque criança não trabalha. Então, eu saí dessa bolha e agora eu quero fazer dinheiro. Agora, né? Eu quero crescer. Adultos fazem dinheiro, não ganham dinheiro. Então, assim, mas a minha mentalidade mudou um pouco. A minha meditação em relação ao dinheiro começa quando eu jamais diria o que o Mal disse, eu não quero, eu quero ver, mas eu sei que a minha conta pode estar assim, mas eu já chego imaginando ela gorda. Mas aí são passos e passos. Outro dia eu ouvi um rabino falar do pão, né? Então, eu queria contar essa historinha do pão para vocês perceberem que, às vezes, você pode fazer um pensamento de usar uma figura, o judaísmo chama de paralelismo, você pegar um elemento e trabalhar isso. Então, ele fala que o pão, você tem que ter cuidado com o pão. Então, não é próspero você deixar cair migalha do pão no chão, porque o pão é o sustento, o pão é a prosperidade. O pão ele tem sempre que estar em cima de uma superfície, nunca embaixo da superfície. Porque você tem que evidenciar o pão, né, que é o seu sustento, que é a sua prosperidade, que é o que vai te trazer abundância, né? Então, eu até posso pôr no grupo para vocês esse vídeo desse rabino, ele é em espanhol, ele fala em espanhol. Muito disso. E aí ele explica o conceito da Cabala, que é o paralelismo. Então, você tem um objeto. Eu me lembro que quando a Sheila me deu a Torá, a primeira coisa que ela falou para mim, falou, Cris, você tem que deixar a Torá, não pode pôr nada em cima da Torá. A Torá tem que ficar livre, né? A Torá é a Bíblia, né? Ou a Bíblia, que seja. E aí eu tinha guardado a Torá de um jeito, falei, não, a Sheila falou que não pode. Então, tem muita coisa que você pode trazer, né, dos objetos, da postura, né, que a gente pode trazer para o financeiro, e organizar esse financeiro. Outra coisa que não traz prosperidade, tem que lavar a louça da cozinha. E aí, outro dia, eu ouvi também não sei se era rabino, não sei quem falou que não adianta você limpar a louça na hora de a louça se você não tira o lixo. O lixo você tem que tirar da cozinha 2 vezes por dia. Você fez comida, tem lixo, tira o lixo, né? Porque o lixo ele também atrai, né? Então eu acho que tem muitas formas, né? Além do saldo, da gente organizar o nosso financeiro, partindo às vezes pelo mental mesmo. Tá? E o próximo aqui, gente, eu vou pegar para a gente não estender muito a live, eu vou pegar aqui o que vocês fazem para organizar o tempo de vocês. Vamos anotando, meditação em movimento. Como que vocês organizam o tempo de vocês?
Eu costumo fazer, antes de sair de casa, eu costumo fazer via sacra, que eu chamo. Tudo que eu tenho que fazer, eu faço de uma maneira que me ajude no tempo. Então, a via sacra é aquilo que você vai passando um para o outro, sem perder o fio, né? O fio da meada ali. A conexão. A conexão. É um jeito de você ganhar tempo. Não sair meio perdidão no mundo. Eu tô muito ruim nessa questão aí. Eu faço meu mapa mental. Se eu tenho um exame, no dia anterior eu já vejo o caminho que eu vou fazer. Eu mentalmente faço o caminho, né, do carro, às vezes eu com o Uber, né? E é engraçado que meu pai, ele levava a gente às vezes na escola e cada dia ele fazia um caminho. Aquilo me deixava desesperada. Porque às vezes você quer inovar e ir para um caminho novo, um caminho diferente, é trânsito, né? Então, assim, você já tem que prever tudo, né? Prever como é que vai estar o trânsito, se está chovendo, se não está chovendo, fazer previsões, né? Em relação ao tempo. Isso para uma cidade grande é legal. Aqui, na minha cidade é pequena, né? O meu mapa do Google, do celular, se você pegar, é um desenho só. Porque o carro já vai sozinho, você solta, ele já faz aquele trajeto diário, todo dia. É o caminho da roça, desenhado igualzinho. Eliane, você falou que você tem dificuldade em se organizar. Por quê? Porque eu tenho no tempo, sim, muito. Porque eu me desfoco, então eu estou trabalhando agora foco. Ah, foco, é verdade. Então, o tempo o foco é importante, porque às vezes você sai de um pensamento para fazer e você bobeou, você está fazendo outra coisa e nem lembra mais do que você saiu para fazer. Tu sabe que a Cris já me ajudou muito nisso. Assim, nós já conversamos muito sobre foco, diligência, organização do tempo. Então, agora eu tenho escrito de noite, eu tenho um computador, eu fico do lado, tenho minha agenda, eu escrevo tudo que eu vou fazer para não me perder o outro dia. Então, todos os dias eu leio o que eu tenho que fazer e passo de um tema para o outro, assim, porque eu preciso mudar de alguma forma, entendeu? Eu comecei a fazer isso junto com os pés juntos. Bom, né? Eu faço lista também, gente. Eu faço lista agora. Um monte de lista, eu vou riscar, adoro riscar lista. Eu me sinto tão feliz quando eu risco. Professora, ticando. Mas eu acho que o maior desafio no tempo, não sei se vocês concordam comigo, é aprender a dizer não. Sim, muito bem, muito bem. Porque, para mim, esse é o meu desafio e é a minha busca para 2025, final de 2025, início de 2026, eu quero estar íntegra. Então começa hoje já, falando não hoje. Tá? E às vezes a gente se engana, né? A gente se engana porque a gente acha que tem capacidade de fazer algo que você não tem ainda, você não está preparado. E eu acho que ser sincero com a gente mesmo. Né? E eu acho que o tempo está muito ligado a saber dizer não. A disciplina do tempo está muito ligado nisso, para mim. Lucilda, e você? Faz sentido. Porque quando tu diz não para alguém, tu está dizendo sim para ti. Desculpa, Lucilda. Desculpa. Não, o meu é assim, depois daquele ritual todo, principalmente assim, quando eu marco consulta, quando eu tenho que fazer os meus afazeres, né, que eu faço, meus trabalhos, é tudo à tarde. Então, já programo. E aqui em Brasília, né, é um trânsito onde eu moro, nossa Senhora, eu passo pela BR, aquela BR que fala 40, nossa, é muito carro, gente. E tem que estar olhando o trânsito, porque tem hora que tem acidente, você tem que desviar essas coisas todas. É bem diferente do interiorzinho aqui. Isso aí é um monstro de cidade que realmente... tá horrível agora, nossa.
Olha, tem 53 anos que eu moro aqui em Brasília. Mas agora o trânsito não está fácil, né? Não, Porque tem gente, famílias que cada um tem um carro, Cada né? um tem um Aí já carro, viu, é. congestiona tudo, né? Não é fácil, não. É o engarrafamento. Quem mora mais longe, né? Assim, lá para as cidades satélite, nossa, hoje mesmo passou no DF TV. Nossa, quem mora lá para Taguatinga, Braslândia, que vai pela estrutural, estava horrível, só vê aquelas luzinhas, mas é muito, muito, muito carro. Então, eles têm que. resumindo, né? Quando a gente resumindo, né, Lucilda, quando a gente fala de olhar o trânsito, olhar o tempo, é se programar. Então, a palavra-chave é se programar. Como que eu vou me programar? Hoje em dia, a gente tem meios eletrônicos, a gente tem o papel, a caneta, pelo amor de Deus, eu quero que você Antes de sair de casa, tem que olhar. Então, você pode fazer uma programação do seu dia. Se você vai cumprir ou não, aí você tem 1000 coisas que podem acontecer, imprevistos que podem acontecer, né? Uhum. Outra coisa de organizar o tempo, deixar tarefas em horários fixos, né? Então, por exemplo, se eu vou lavar roupa, eu vou lavar roupa na segunda-feira, das 10 ao meio-dia. Então, eu estou programando, estou deixando isso como definido para mim, para minha rotina, e isso é uma programação de tempo eficaz, né? Agora, vocês perceberam que tudo tem a ver com disciplina, né? Então, eu vou encerrar o nosso bate-papo hoje, vou deixar para vocês uma tarefa para vocês fazerem sozinhos, que é vocês trabalharem aqui, ó, o emocional, a gente já falou, o educacional, o financeiro, o familiar e o de relacionamentos. Como é que eu organizo os meus relacionamentos? Tá? É bem legal, porque tem hora que você tem que se relacionar com as pessoas, mas tem que ter tempo, tem que ter horário para fazer isso. Tá? Inclusive, em alguns países, né, os casais às vezes vão ficar juntos, eles marcam, né, Mauro? Eles marcam o horário durante a semana, né? Então, naquele horário, eles vão ficar juntos. Você sabia disso? Não precisa. Não, tá lá, agendado, tá agendado, hoje em dia, né? Não precisa ir longe, não. Ali, se você for em Manaus, na hora do almoço, tipo 11 horas, tal, você tem que ir para casa. Só volta para trabalhar às 2 da tarde depois da chuva. Todo dia. Então você tem que se programar dessa maneira. É tudo lugar de vivência, né? Pessoal, então, para a gente encerrar essa live, a gente vai ter outras, tá? E a gente vai fazer programações semanais, vamos trabalhar mais essas organizações. Vou trazer técnicas japonesas para vocês de organização, muito boas. E aí eu vou me despedir com o nosso querido astro Saturno, que é o astro que rege a disciplina, o tempo, e é com foco e rotina que chegaremos ao que Saturno nos exige, porque Saturno nos pede disciplina, né? E na astrologia, o Saturno, ele é responsável pela disciplina, responsabilidade, limites e maturidade. Ele é chamado de Senhor do Tempo e nos ensina sobre as consequências de nossas ações, a importância da estrutura e como lidar com as dificuldades. Saturno, duas palavras que até o Mauro falou. Travou! Foco e disciplina, ter foco, né? Volta, e volta, aqui, gente, volta aí que travou. O que travou? No Saturno, o que eu falei? Também está ligado à organização. Saturno também está ligado à organização, regras e ao amadurecimento pessoal, mostrando onde precisamos de foco e disciplina. Você falou de foco, Mauro. Né? Uhum. E olha só, o Saturno, ele exige, às vezes, da gente que a gente amadureça, né? Para a gente poder se organizar.
né? E seguir regras, é difícil às vezes seguir regras, né? E aqui, gente, eu quero encerrar com o nosso mascote, o nosso Saturnozinho, e eu vou querer que vocês achem um nome para o nosso mascote. Então, ele vai estar sempre junto conosco, né, nessa jornada aí da organização, e eu queria que vocês pensassem num nome para ele. Claro que eu vou melhorar a arte, né, eu vou fazer ele mais bonitinho, mas a gente vai trabalhar com o nosso Little Saturno, tá? Então, queria que vocês encerrassem, Eliane, Mauro, para a gente poder... mostrei para vocês como é que a gente vai lidar com isso. Eu vou chamar pessoas para falar de assuntos específicos, né? O assunto aí já primordial sobre respiração, né? Se a gente puder ter, né, alguém que fale de respiração. E tudo que for legal para a gente poder nos ajudar e fazer essa meditação ativa pela escrita, escrever, porque tudo que vocês falaram aqui eu vou digitar, depois vocês vão ver o quanto fica rico, né, quando todo mundo participa, tá? Vamos lá. A Sheila tá falando aqui no chat que na cozinha que mora a prosperidade. Então manter limpa e organizada é muito importante. Muito importante. E tá? Ela tá dizendo que também a programação do tempo, né, no dia anterior, para não se perder o tempo, é o ideal, né? É o ideal. Fazer a programação antes de sempre dormir, com antecedência, né? Antes de dormir já se programa. E aí, gente? O que vocês querem para finalizar? Saturnino. O Saturnino. Saturnino. Ó, eu quero que vocês achem um nome para o nosso mascote, hein? Ele vai nos acompanhar direto aí. Bota um boné nesse Saturnino aí, seu. Não, eu vou arrumar ele, né? Vou fazer ele bonitinho, né? A ideia só do mascote. Eliane, queria que você encerrasse aí, porque o projeto é conjunto, né? E você daqui para frente vai aparecer bastante aqui na Algarve. A Eliane tem já programado um curso de Ho Oponopono em movimento. Em movimento, porque o meu Ho Oponopono era para a vida, mas conversando com a Cris, virou o Ho Oponopono em movimento, tem tudo a ver, né? Mas uma coisa bem legal, assim, que na caminhada, a Cris, ela trabalha com as terapias integradas. Eu, ao longo, entrei nessa caminhada de terapias e também trabalho com o meu nome, que é Essência Integrada. Então, a gente vai descobrindo, a gente vai tendo muitas coisas em comuns. Mas a gente convida também esse pessoal que assistiu hoje, a Sheila, a Denise, a Lucilda, a trazer para nós o seu conhecimento e participar conosco dessa roda tão maravilhosa que eu adorei hoje. Para mim, foi a primeira vez que eu participei, né? Eu sempre tinha algumas restrições, eu fugia, né, Mauro? Muito. Uhum. E, assim, hoje estou debutando, né? Primeira vez que eu estou numa roda, enfim. Mas não é um bicho de sete cabeças, amei o convite. Espero a gente estar junto nessa parceria mais vezes, né? A Daniele também está aqui no chat. A Daniele não falou de onde que ela é aqui. Alguém lembra aí? Eu acho que é de Curitiba, a Dani. A Daniela Serpa, não. Ela é uma educadora física que trabalha com autoestima e bem-estar também. Legal. Minha convidada aqui de Porto Alegre. Então, vamos gerar uma entrevista com ela. O que ela falou, Mauro? Muito legal, muito legal. Faz bem. Falou alguma coisa no chat? Ela estava interagindo com a gente aqui, dizendo que ela tinha um certificado de datilografia, ela participou aqui do... Uhum. Ela deu, acho que ela saiu agora, porque ela me deu um... Gente, você vê como é que é, né? A gente vai desenterrando umas coisas, todo mundo lembra. Hoje até ela me mandou um vídeo do Mertiolate. Que é existe ainda?
Não, tem, só que não arde mais, né? Então não tem mais graça. Não tem mais graça. Então, Eliane, seja bem-vinda aí aos projetos. Eu já tenho na gaveta um curso de gestão de tempo, bem organizadinho. Agora não vai dar para você, eu vou organizar e passar. Estou com um curso de tarô. O curso de tarô, por enquanto, as aulas estão sem custo. Eu posso mandar, para quem não assistiu ainda, posso mandar as aulas e o material, né, se quiser. E a partir de outubro a gente vai entrar nas cartas mesmo do tarô, né? Então vamos começar. E também curso de tarô integrado, tá, gente? É também integrado, porque eu vou integrar com a cabala, com a astrologia, com as runas, um monte de coisa. Numerologia, chakras, eu vou integrar tudo. As letras hebraicas, enfim. E vem um novo projeto aí que vão ser as meditações dos animais de poder, tá? Então aguardem, tem bastante novidade. Tem mais ideias, mas assim, às vezes eu não consigo fazer tudo de uma vez, né? Agora tem que ir mais devagar, né? Tá bom? Um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Deus. E até a próxima. Mauro, é com você agora. Muito obrigado a todas vocês aí que estiveram com a gente, a todos vocês no chat também, a presença. Muito obrigado por terem participado. Curtam, compartilhem, comentem para essa live chegar a mais gente. Nós tivemos hoje 17 pessoas ali no YouTube, além das nossas aqui, das nossas presenças aqui no Zoom, certo? E conto com vocês semana que vem aqui de volta. Terça-feira a Cris vai dar mais uma aula do tarô integrado, né? E nós estaremos aqui a partir das 19 horas na terça-feira. Cris, você está na tela. Pessoal, muito obrigado a vocês. Eu só posso dizer para vocês aqui 21 Beijo horas. pra todo mundo. Beijão. 21 horas 39 minutinhos. Ficamos por aqui. E voltamos na terça-feira às 19 horas. Obrigado a todos e o que eu posso dizer agora é tchau. Fui!